Olá, eu sou o jornalista Guilherme Busch e você está na TV Diário, o canal do Diário Campineiro no YouTube. Esse é o programa Diálogos, que traz sempre uma personalidade da nossa região para discutir aqui assuntos de interesse da nossa população. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Diário no Hotel Vila Rica a Dani Martins, que é diretora de educação da Escola Superior de Produção de Eventos. Dani, obrigado pela sua presença. Agradeço pelo tempo que você dedicou para estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, né, o espaço para poder falar um pouquinho mais sobre a ESP, né, a nossa escola aí que chegou em Campinas. A ESP é uma entidade, uma instituição que está começando a caminhada agora e nós vamos falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Eu queria só pedir para que você que está assistindo a gente agora aí, não esqueça de ativar o sininho aí do YouTube, curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Nós ultrapassamos agora, nesse mês, os 10 mil seguidores na nossa página do YouTube e é muito graças à sua audiência, à sua presença que a gente conseguiu chegar nesse número e agora o nosso objetivo é um pouco maior. Nós queremos chegar em 20 mil e contamos com vocês para atingir essa meta. Dani, vamos lá? Bora! Vamos começar sobre a ESP. O que é a ESP, a Escola Superior de Produção de Eventos? O que é a ESP? Como é que ela vai trabalhar? Onde ela fica? Conta um pouquinho para a gente. Tá. A ESP é a Escola Superior de Produção de Eventos, como a gente já citou, e é a primeira escola de produção de eventos do país. Então, a gente tem hoje, sim, alguns cursos que formam profissionais de eventos, mas não especificamente para a área de produção, que é a área que eu atuo há mais de 20 anos já, e que eu, junto ao meu sócio, né, o Stefano, da Multiarena, né, da Multiprodutora, a gente resolveu, de fato, ter uma sede física aqui na cidade de Campinas para poder receber esses alunos. A gente vai ter aí, né, os cursos EAD, né, com ensino à distância, com reconhecimento aí do MEC, mas a gente decidiu, de fato, ter a escola para a gente poder, de fato, se reunir. O network é extremamente importante e lá a galera vai poder aprender desde o início, né, para quem quer entrar na área de eventos, até mesmo para aquele que quer se especializar, que já atua e precisa de uma formação, precisa de um certificado, de um reconhecimento, que a cada dia que passa a profissão tem sido muito valorizada. Isso é uma iniciativa pioneira, né? Esse curso existe em outro lugar, é um curso novo. Como é que está colocado dentro do cenário de eventos esse curso? Especificamente com esse conteúdo, com a grade que a gente oferece, não. Eu fiz ele o ano passado, eu já formei uma turma com esse conteúdo, e aí eu consegui validar, né, essa especialização junto ao MEC, para que a gente pudesse trazer isso, de fato, com mais ênfase, né, com mais peso para a nossa área e realmente valorizando o profissional de eventos, né, em específico quem trabalha com produção, que é quem realmente está nos bastidores, que é quem faz a mágica, né, quem faz tudo ali acontecer. E existem, sim, alguns cursos livres. Eu já atuo na área de educação há 12 anos, né? Então, já passei por algumas escolas, já ministrei cursos em algumas faculdades, né? Inclusive fora do estado de São Paulo. E tem alguns cursos que são muito correlatos, né? Então, a gente tem ali as áreas que formam os organizadores, a gente tem as áreas que formam o pessoal para cerimonial e protocolo, tem os técnicos em eventos, mas que abrangem de uma forma geral e não especificamente a formação de produtores de eventos, né, que tem um perfil ali diferente dos outros técnicos. Então, quando a gente olha para um curso técnico ou para um curso livre, tem algum assunto específico que a gente também vai ter isso, né? Existem alguns professores que são especialistas em áreas determinadas, então a gente vai ter alguns cursos livres nessas áreas, mas essa especialização, que tem uma duração de 4 meses e com os conteúdos específicos que, de fato, aprofundam, né, no perfil do produtor de eventos, não, é uma atitude pioneira, e eu também fui a primeira mulher a falar sobre produção de eventos na internet. Então, é uma coisa que eu me orgulho muito, porque eu abri muitas portas para muitas mulheres num mercado que é predominantemente masculino. Então, que é composto por técnicos, profissionais, produtores, né, homens. E aí eu fui abrindo essas portas e me orgulho muito. Então, mais uma vez, saindo na frente aí com a primeira escola de produção de eventos do país.
Antes da gente entrar um pouquinho nos detalhes da escola, fala um pouquinho para a gente, aquela pessoa que não está tão acostumada com esse meio, como é o trabalho? O que é o trabalho efetivamente de um produtor de eventos? Como é que funciona isso? O que ele faz? Como é que funciona? O produtor, eu costumo dizer que tem um fatiar dele. Aí a gente tem o faz tudo, né, que veste todos os crachás, que está ali com todas as credenciais, mas tem ali as ramificações. Mas o produtor, na verdade, ele é o maestro. É ele quem conduz, por exemplo, todos os fornecedores no dia de uma montagem. É ele que lá numa pré-produção, no planejamento do evento, faz a contratação, organiza as planilhas, discute o budget com o cliente, ele vai ter ali reuniões com o criativo para identificar o que é melhor, o que não é. E aí, quando a gente vai, por exemplo, para uma produção mais técnica, é um cara que vai definir realmente o quanto de luz precisa naquele lugar, se a gente vai trabalhar com uma luz mais cênica, se a gente vai trabalhar com uma luz para show, se a gente está realmente atendendo um espaço com um pé direito mais alto, um pé direito mais baixo. Então, existem várias ramificações. Mas, a grosso modo, ali, a gente sabe que o produtor de eventos é quem faz tudo ali acontecer, ele é um maestro, ele que conduz toda, né, o início, meio e fim. E aí a gente tem produtores atuando em diversas áreas. Mas se a gente pegar e resumir isso em um evento pequeno, por exemplo, sei lá, para 30, 40, 50 pessoas, ou até mais, mas que ele faz sozinho, vai desde o início, né, da ideia, né, da negociação ali com o cliente, todas as contratações dos fornecedores que vão nos atender, ele acompanha toda a montagem, faz a execução operacional e desmonta. Ou seja, quem chega e quem sai por último, né? Quem chega primeiro que chega, vai embora. Quem acende e apaga a luz. Então, é isso. E a gente estava conversando um pouquinho antes do bate-papo começar. Você estava me falando que evento hoje é uma gama muito grande, né, de coisas, entre aspas, que a gente pode citar. Você pode dar um pouco de exemplo disso para a gente? Assim, até para exemplificar, a gente tem aí os principais tipos, né, que são os corporativos, os de entretenimento, a gente tem os esportivos também Corporativo, por exemplo, nós estamos falando de um ciclo de palestras, nós estamos falando de... Aí dentro... Explica um pouquinho para nessa... Aí, dentro desses três, a gente tem o corporativo, o de entretenimento e o esportivo. Então, quando a gente vai dentro do corporativo, o que são os eventos corporativos? São os eventos que têm o intuito de realização de negócios. Então, sempre tem, por exemplo, é uma convenção, que então a empresa quer, né, motivar aqueles funcionários a venderem mais ou, né, trabalharem melhor no ano seguinte. A gente tem os treinamentos, a gente tem as palestras, a gente tem os pequenos meetings, a gente tem desde uma convenção pequena ou uma grande, a gente tem os congressos médicos, e aí a gente vai para uma infinidade de tipos de eventos, né? E quando a gente vai, por exemplo, para o entretenimento, a gente tem desde da parte cultural, né, que são teatro, né? Aí a gente vai para a parte de shows, e aí a gente tem stand-up, comedy, então a gente vai para uma infinidade também de possibilidades. E os esportivos a gente tem desde uma corrida de rua até uma Olimpíadas, que é um evento mundial. Então, as ramificações são muitas, por isso que nessa especialização, aquela pessoa que quer trabalhar com eventos, ela vai ter um overview do todo, ela vai entender como é essa vivência, esse mundo, de fato, dos eventos, para ela entender em qual área ela, né, vai atuar e que ela vai ser especialista. Pelo que você está falando, a produção de eventos ela exige habilidades variadas da pessoa que vai trabalhar naquela área. Como é que você aborda isso dentro de um curso? Você falou 4 meses de duração, né? Como é que funciona isso? O produtor de eventos, eu costumo dizer que ele precisa saber muito de algo e um pouco de tudo. Essa frase é minha. Então, quando ele sabe muito de tudo ali, ele entende um pouco de cada coisa, ele passa a entender que ele tem condições de coordenar aquela equipe como um todo. Então, o produtor que um dia já passou por um credenciamento, o produtor que um dia já cuidou de alimentos e bebidas, um produtor que já cuidou de logística, de montagem, quando ele vai para um patamar de um master, né, um head do evento, ali, o gerente do evento, ele tem condições de realmente delegar e conduzir essa equipe da melhor forma possível. E aí, quando ele se torna um especialista, ele deixa de ser o faz-tudo para se tornar especialista em algo. E isso foi uma virada de chave para mim. Quando eu fazia tudo, eu resolvi me posicionar como uma produtora de montagem e passei a ser a produtora de montagem. Então, como são muitas ramificações, quando ele vem para esse universo, além dele conhecer todos e ele identificar qual que ele tem mais aptidão, as características imprescindíveis de um produtor de eventos é ser bom solucionador de problemas, né? Comunicação é extremamente importante, a não ser que ele queira trabalhar só, por exemplo, com uma planilha ou ele vá mais para uma área técnica, mas o tempo todo você está lidando com pessoas, né? Então, eventos são feitos de pessoas para pessoas. Então, não gostar de pessoas ou não saber lidar com pessoas, ter uma dificuldade na comunicação, vai ser um pouco mais difícil. Não é impossível, porque aí você vai ter outras áreas. Você pode, é um complicador, né? Você pode trabalhar com financeiro, com algo mais administrativo, mas ele precisa ser um bom solucionador de problemas. A proatividade é extremamente importante.
importante, né? E eu acho que a resiliência, porque o tempo todo a gente está resolvendo problema. E resolver problema não é fácil. E aí a resiliência, você está ali, né? Se lascando e sorrindo. Então, a gente precisa ter essa consciência, né? De que evento vem de eventualidade. Bem legal. Fala pra gente quando começa, né, o curso, como é que as pessoas que estão interessadas em participar, como é que elas podem fazer? Tem um site para fazer inscrição? Dá um pouco mais de informação sobre isso. Tem sim. A gente inicia as aulas agora no dia 18 de fevereiro. Então, como o ensino ele é EAD, mesmo que a pessoa não consiga se inscrever até o dia 18, a gente vai manter até o final de março ainda as inscrições, porque ele tem acesso a esse conteúdo, né, que são as gravações, e as aulas são toda terça-feira. Então, a gente inicia no dia 18 de fevereiro e a gente segue até o dia 24 de junho. E aí, dentro desse cronograma, a gente tem 2 semanas que a gente tem uma pausa, que é a semana do Carnaval, e a semana do Dia do Profissional de Eventos lá no final de abril, porque aí a gente vai ter uma atividade, mas são ao todo 16 aulas, são mais de 40 horas de conteúdo, as aulas são toda terça, das 7 às 10 da noite, e aí a gente tem um conteúdo gravado, algumas das aulas vão ter intervenções ao vivo minha, de alguns parceiros e especialistas, né, profissionais da área convidados, e a gente vai ter 4 encontros presenciais, aqui em Campinas e em alguns parceiros, fornecedores que vão nos receber, mostrar ali a caixa preta do seu negócio. Mas dia 18 do 2 inicia, e as inscrições estão disponíveis no nosso site, que é espeducação.com.br. Educacão, né? Então, é espeducacão.com.br. ESPE é ESPE. Exato. Ponto educacão, arroba... espeeducacão.com.br. Maravilha. Já estão abertos, o pessoal pode entrar lá e fazer. Sim. Tem aqui embaixo na nossa tela o endereço para vocês entrarem. Fala um pouquinho sobre o setor de eventos. Depois da pandemia, a pandemia trouxe um impacto pesado para muitas coisas no nosso país, no mundo inteiro, mas acho que o setor de eventos foi um dos mais castigados, né? Sim. E depois dessa pandemia, acho que as coisas vêm de uma maneira se reconstruindo, né? E o setor tem dado uma guinada, né? Sim. O número de eventos tem aumentado bastante. Fala um pouquinho desse cenário para a gente. Na pandemia, a gente foi o primeiro a parar, né, e o último a voltar. Então, isso foi muito difícil. Realmente, quem ficou teve muita resiliência, né, pôde ali se reinventar e sobreviver. Eu fui uma das pioneiras também nos eventos online. Eu lancei um curso na época para poder ajudar os alunos, assim que se produz. Eu fiz um programa na época chamado Muito Mais Que Uma Live, que eu entrava em um estúdio e mostrava, é assim que faz, então vamos colocar, e mostrando as alternativas que tinha. Então, quem conseguiu ali, né, ter resiliência, conseguiu sobreviver e passou. E aí, quando chegou 2022, né, a gente tinha 3 anos para entregar em um. Então, a gente tinha, né, o 2020, 2021 mais 2022. Tudo ficou represado. Mais aquele ano que precisava acontecer. Então, aquele ano foi o ano assim, que a gente realmente trabalhou muito, mas ainda era, né, entregando coisas que estavam paradas. Né, foi um momento de arrumar a casa. De tudo que tinha acontecido. Exato. 2023 ainda a gente, né, foi ali aos trancos e barrancos. E 2024 a gente teve um saldo super positivo. Aqui em Campinas, desde 2022, essa crescente é bem assim, nítida. A gente vem observando, né? A própria prefeitura vem fazendo uma movimentação muito grande junto à Secretaria de Turismo, né? Com muitas atividades, com muitos eventos, e o setor privado também através das convenções, dos eventos corporativos, nos espaços que a gente tem aqui, né? Então, o Royal, o Expo Dom Pedro, a rede hoteleira que a gente tem, que é muito grande, traz isso, né? E essa crescente aqui na nossa região é uma coisa que vem acontecendo desde 2022, acompanhando a nível nacional. Então, a única metrópole, né? Nós somos metrópole que está ali ao lado das capitais, né? Nesse quesito eventos. Então, a demanda é muito grande. Campinas, até onde a gente sabe, se destaca nesse cenário de eventos no Brasil. Você tem dados sobre isso? Tem números sobre isso? Sim, a gente apurou alguns dados que a gente está em 4º lugar no ranking nacional das cidades. A gente só está ali, só perde para algumas capitais, de acordo com a Associativos e a Embratur. Então, a gente está ali em 4º no ranking nacional. É a única cidade que não é capital. E a gente tem também toda a questão da malha hoteleira aqui, que é muito vasta. Então, quando a gente fala na região metropolitana de Campinas, a gente está atingindo um macro aqui de cidades no entorno, né? A cidade de Campinas em si já tem muitas pessoas, né? Já tem uma população muito volumosa. Fora também a praticidade com o aeroporto de Viracopos,
Viracopos, Internacional. A gente está a 100 quilômetros, 1 horinha de São Paulo, então, às vezes, o deslocamento de quem está na capital para vir para cá tem todo o aspecto e aquela coisa, né, do interior. Então, esses números, acho que vem crescendo ao longo desses últimos anos, né, por conta dessas facilidades e do pessoal realmente querer sair das grandes capitais. E de 2022 para cá, o aumento de eventos corporativos aqui na nossa região foi de 60%. Então, é muito expressivo, assim. Tem algum tipo de evento que se destaca nesse cenário campineiro aqui na nossa região? O que é o tipo de evento mais comum? Os corporativos. Os corporativos justamente por conta dessa rede hoteleira, né, que hoje praticamente todos os hotéis de Campinas têm no mínimo aí 2, 4 salas que estão sempre tendo algum tipo de evento, desde um pequeno treinamento para 30 pessoas até as grandes convenções, como no Royal, a gente tem ali capacidade para 5, 6 mil pessoas numa convenção, até mais, dependendo do formato da sala. E a temática desses eventos é, sei lá, saúde, economia? Você tem recebe de tudo. Eu já tenho desde convenção médica ou convenção, por exemplo, de empresas de telefonia, tem evento de funerária que acontece ali no Expo Dom Pedro, que a gente acompanhou, PET. Então, assim, as ramificações são diversas também. A gente não tem muito variado, mas que entra muito nessa característica do corporativo. A gente tem um teatro muito bom, bem estruturado no Iguatemi, que é a Oficina do Estudante, então, que tem sempre coisas lá. Eu sou o TEDx Organizer, né? Eu fiz o TEDx Campinas, né? O TEDx, durante 4 anos, então a gente recebeu, né, a população aqui nos teatros, lá no Expo Dom Pedro mesmo, que foi o último ano passado. Então, essa movimentação para a nossa região é muito expressiva dentro da linha dos eventos corporativos mesmo. Eu imagino que para estar criando esse curso, você tem identificado que tem ou uma falta de mão de obra ou uma deficiência de capacitação, alguma coisa nessa linha. Como é que é esse cenário hoje? O que você acha da mão de obra, né, do pessoal que trabalha com eventos, e qual que é o desafio, né, do pessoal que faz eventos para contratar pessoas, né? Sim, eu até comentei contigo um pouquinho antes, né, que lá atrás, quando eu comecei, né, há 20 anos atrás, o produtor de eventos ele era marginalizado, né, era aquela coisa assim, era um bico, né, uma coisa que assim, né, eu tinha um tio que falava, né, você só faz evento, né, essa coisa. Então, até hoje ainda tem essa piadinha, né, mas hoje as pessoas desejam trabalhar com eventos, né, a gente vive muito bem trabalhando com eventos, mesmo quem é freelancer, né? A pessoa não tem um emprego fixo, mas ela está sempre prestando serviços a nível nacional, então é uma profissão desejada. E quando a gente olha para a necessidade de formar essas pessoas, isso surgiu lá atrás, 12 anos atrás, com o meu amigo Thiago Zibord, que também é daqui de Campinas, e que era essa necessidade de, assim, a gente precisava de equipe para trabalhar nos nossos eventos e a gente não encontrava. E aí acaba caindo muito naquilo de tipo, chama um amigo, chama o primo, chama não sei quem, mas daí o cara vai lá e fala, eu vou trabalhar no evento, mas eu também quero curtir, eu também quero beber, eu também quero dançar, eu vou lá também azarar as meninas, aí eu também vou ficar aqui, aí eu quero ver o artista. E não é isso. A gente trabalha para o divertimento dos outros. Então, a gente está ali para servir, a gente está ali à disposição. E trabalhar com eventos é muito sério. Então, eu até faço um comparativo. Se você sentar na mesa de um médico e ele estiver bebendo uma bebida alcoólica, você tem coragem de se consultar? Você não tem coragem de se constar. Aí você chega num evento, o produtor de eventos está bebendo e ele é responsável, às vezes, por 10 mil vidas. Está na mão dele aquelas 10 mil vidas. Então, precisa ter essa separação. E a gente tem grandes eventos que acontecem aqui na região com mais de 5, 10 mil pessoas. A gente tem espaços, né, na nossa região que comportam. Então, é muito sério e isso agrega muito. Fora toda a possibilidade, né, e o que isso agrega de geração de economia para a cidade. Então, não só a rede hoteleira que a gente está falando bastante, mas é o cara do aplicativo ali, o motorista do aplicativo que tem mais corridas, é o restaurante ali da tiazinha no entorno que atende a gente de staff, da produção, ou então os convidados do evento que precisa de um buffet da região, é essa validação dos fornecedores locais, não trazer fornecedores de fora, que a gente tem uma gama de fornecedores muito bons e muito competentes aqui na região, não precisa ficar trazendo de São Paulo. Então, toda essa movimentação que gera muito a economia da cidade, né? Isso é legal. Do jeito que você está falando, a gente imagina que essa possibilidade de fazer um curso, trabalhar com produção de eventos, possa ser uma oportunidade de transição de carreira para muita gente que hoje está com dificuldade, alguma coisa, profissão que não está legal. Você orienta a pessoa nesse sentido? O que você acha disso? É uma coisa real? Muito legal. Essa extensão, que é a extensão universitária que a gente tem, que de fato é essa que vai sair com o selo do MEC, ela é uma extensão que já inicia ali num conteúdo um pouco mais intermediário e vai para um avançado. Então, de fato, ela é para quem já trabalha na área e quer se especializar. Tem um mínimo de conhecimento já. Exato, tem que ter. Esse é um pré-requisito ali, a pessoa
precisa ter já um pouco de conhecimento para poder, porque a gente não vai ir desde o início, então talvez ela se perca nos termos técnicos, então, do intermediário para o avançado. Para quem quer começar, a gente tem um workshop que vai acontecer no dia 22 de março, na sede da ESP, ali no Guanabara, e aí a gente vai ter ali uma limitação de 20 pessoas, mas a gente, né, tem a possibilidade de abrir mais uma data para poder atender essa demanda. Mas a gente é um workshop que ele chama Os Bastidores da Produção de Eventos. Ele é um giro de 360 graus por todas as fases de um evento. Então, eu inicio apresentando o que, de fato, faz um produtor, como trabalha um produtor, as áreas que ele pode atuar e como funciona o processo desde o briefing até um pós-evento. Então, são 8 horas de conteúdo, é um intensivão que a pessoa já sai de lá falando assim, Dani, obrigada, não era isso que eu queria, ou então, amei. O que eu faço agora? Uhum. Qual é o passo? Onde que eu vou trabalhar? Me coloca para trabalhar com você. Então, é 880, porque realmente, assim, aí a pessoa sai de lá realmente com um conhecimento aprofundado, assim, de fato, que faz um produtor. Então, eu ia te perguntar, então, qual que é a dica que você dá? Então, a dica é, faça esse workshop, Sim. que seria no dia... 22 de março. E aí você consegue se inscrever também no site Também no site. do ISPE. espeducação.com.br. Exato, Legal. tá lá. E esse primeiro contato com a gente também é uma maneira da pessoa também que ainda não me conhece, vir me conhecer o nosso método de ensino, que também é um método de ensino que eu criei, que é o do padrão DM, né? Que DM de Dani Martins, que ali eu brinco, né? O sorriso está no rosto, mas a mão é firme. Então, a gente tem ali um nível de exigência e de qualidade para entregar os nossos eventos. Então, eu tenho essa chancela também, que é o nosso método de ensino, que é o padrão DM. Legal. Que tipo de competência a pessoa deve ter para poder... Você falar, pô, esse cara sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, ele vai dar mais certo ou tem mais chance de dar certo na área de eventos? Geralmente, quando a gente olha, é sempre a proatividade. Tá. Geralmente é o aluno que chega ali e ele não senta e fica mexendo no celular. Inquieto. Ele está ali, Dani, posso te ajudar? Pega essa cadeira aqui e tal, e está ali. Então, a proatividade já é o primeiro passo, né? A pessoa que realmente se demonstra interessada, mas também faz por onde, né? Ela está ali, que a gente fala que é o mano na massa, né? Então, isso para mim é imprescindível. E outra coisa que, infelizmente, deveria ser, mas que a gente percebe muito, e, inclusive, eu, às vezes, até adianto o horário da chegada do pessoal para evitar a pontualidade. Incrível como as pessoas chegam atrasadas para trabalhar em eventos. E a gente precisa que as pessoas cheguem antes para que a gente fale de fato o que vai acontecer. Eu já fiz mais de, 2.000, 3.000 eventos, perdi as contas, mas sempre tem alguém que chega atrasado. E aí, de uns anos para cá, eu passei a colocar. Então, o horário de chegada da equipe às 8, eu coloco 7h30, porque aí eu sei que todo mundo vai estar lá às 8. Não tem perigo de Não atrasar. tem perigo. E é importante a gente ter esse tempo com a equipe antes. Por mais que também as pessoas já tenham feito eventos, cada evento é um evento. Por mais que eu já tenha feito 500 eventos ali no Royal, nenhum foi igual ao outro. A montagem está de um lado, o credenciamento está do outro, o cliente é de um jeito, o tipo é diferente. Então, a pessoa precisa chegar assim para ela se inteirar do que, de fato, é o evento, né? Então, essa pontualidade, para mim, é algo imprescindível também. Então, vamos lá, então. Ser inquieto e ser pontual. Então, você que se identifica com essas características tem mais chance de dar certo na produção de eventos. Então, vamos falar um pouquinho de você, então. Qual que é a sua formação e quando que você identificou que você tinha essa vocação para trabalhar com evento? Quando é que começou isso? Eu já tenho mais de 20 anos na área, né? E sou formada em marketing, porque quando eu fui fazer faculdade, tinha saído jornalismo da grade. Eu queria ser jornalista, não queria ser produtora. Eu caí por acaso, é muito comum. A gente cair assim, nós produtores que temos mais aí de 10, 15, 20 anos de carreira, acontecemos em eventos, não foi uma coisa programada. Então, eu sempre trabalhei com vendas e eventos. Então, comecei muito nova, ainda panfletando, aí fui trabalhar nos rodeios aqui da região, fui trabalhar em Barretos, enfim. Tive toda uma escola ali em casas noturnas, trabalhei nas principais casas noturnas daqui de Campinas também, da região, em Dayatuba, em Jundiaí, e fui, assim, crescendo os olhos para esse negócio. E, para mim, realmente, era um bico. Eu falava, eu vou fazer um extra que trabalhava com vendas e complementava a minha renda fazendo os eventos. E aí, trabalhando com vendas, eu trabalhando numa empresa, numa multinacional, 6 anos lá, com carreira, tudo, eu resolvi largar tudo e falei, vou trabalhar com casa noturna. Fui, entrei, meti a cara, falei, vou trabalhar só com casa noturna, já tinha me formado em marketing, falei, vou fazer o marketing da casa, tal, em 1 ano. Quebrei,
Aí eu descobri que eu não sabia fazer evento. Falei, eu achava que eu sabia fazer evento. E não é bem por aí. E foi quando eu comecei a procurar cursos, não achei nada que de fato seria de produção. E aí eu conheci o Thiago Zibord, que ele estava colocando a escola para rodar, e a gente começou a fazer junto. E aí, junto com esse aprendizado com ele, a gente acabou junto formando ali alguns alunos já para colocar essa galera para trabalhar. Mas nunca foi um desejo, assim, eu aconteci mesmo, tinha muito disso, e é muito comum, né? Principalmente as mulheres, começa num receptivo, né, num atendimento, como hosts, e vai pegando gosto pelaquela loucura, né, de montagem, de atendimento e de noite, aquela coisa toda. E aí fui aprimorando e passando a entender mais. E depois que eu fiquei doente, que eu padeci, que eu tive 3 hérnias de disco, eu só tenho 70% da capacidade do meu pulmão, nunca fumei, mas foram 3 pneumonias maltratadas, e dessa coisa de madrugada, evento em chuva, ar-condicionado, aí sai no calor, e em 2022 eu tive uma úlcera. E aí, lá atrás, na última pneumonia, quando eu ainda tinha 35 anos, eu olhei para aquilo e falei, eu vou morrer se eu não me cuidar. E aí eu descobri que eu precisava produzir com planejamento, estrategicamente, e não só com força e ter que me matar e ficar 24 horas por dia à disposição num evento. E isso é uma das coisas que eu prezo muito e que eu aplico muito nos meus treinamentos, que nós somos produtores. Planeje sua vida como se você planeja um evento. Então, a gente trabalha muito com essa aplicação da produção preventiva. E aí, quando eu comecei, e aí a coisa fez diferença. Quando me posicionei como produtora de montagem, vi o que eu mais gostava, e depois, quando eu resolvi olhar e trabalhar, de fato, com os eventos de maneira mais estratégica, com planejamento real, tal. Porque daí, quando você planeja, você chega no dia, eu falo, 90% é pré-produção e 10% é vamos produção, que é o meu bordão, né? E no dia, porque você tem que estar disponível para cuidar das eventualidades e dos problemas que vão acontecer no dia do evento. E se você não está disponível para aquilo ali, você acaba só apagando incêndio, né? Você vira um bombeiro ali. Mas eu me descobri ao longo do que eu fui fazendo, né? Então, eu tive várias fases, justamente porque em eventos a gente tem essa pluralidade ali de funções e de áreas de atuação, né? Mas hoje a gente tem isso mesmo, o cara olha e fala, eu quero trabalhar com eventos, eu tenho aptidão para isso, eu quero ter esta formação, coisa que a gente não tinha. Criar uma entrada carreira nesse cenário, exatamente. E fazer carreira mesmo, de fato, né? Então, é bem bacana. Apesar da úlcera, dos pulmões, da pneumonia, você fala com paixão, né? Uma coisa que parece que você gosta muito de fazer. Muita, assim, eu não me vejo assim sem isso, sem essa vivência. Quando eu completei 40, eu de fato pendurei a cartucheira ali, né? Eu reduzi drasticamente, eu não estava mais prestando serviços para como eu fazia, né, direto. Então passei a cuidar mais da escola, passei a olhar mais para essa área da educação, tanto que aí o ano passado eu fiz 2 pós-graduações. Hoje eu sou pós-graduada em docência no ensino técnico profissionalizante e também no ensino superior, justamente por causa da ESP, né? Por causa da escola. E aí agora indo rumo a um mestrado para poder trazer uma pós-graduação também para Campinas dentro dessa área. É o próximo passo. Que legal. Eu estou aqui, nós estamos conversando com a Dani Martins, que está lançando um curso de produção de eventos aqui em Campinas. E aqui embaixo você pode ver na telinha aqui o endereço para quem tiver interesse e quiser um pouco mais de informação. Dani, fala para a gente um pouquinho sobre o mercado. O que você vê como tendência de mercado? Como é que esse mercado vai continuar reagindo, vai continuar crescendo? Chegou no teto? E o que é o evento hoje que você acha que tem mais potencial para ser o carro-chefe aí desses próximos meses ou anos, sei lá? A gente está com essa sensação, né, de 2025 como a gente tinha lá em 2020, né, que é aquele ano que vai acontecer. E esse ano a gente tem ali o carnaval acontecendo só em março. E geralmente o ano começa só depois, mas não, tá fervendo, tá borbulhando ali já de eventos acontecendo, muita pré-produção, porque aí a gente entra num looping grande, né? E como eu atendo a nível nacional também, a gente consegue observar isso também nas outras capitais. Então, é um movimento muito grande. E aí a gente traz alguns números, por exemplo, da ABRAP, que é uma associação nacional que está previsto para o ano de 2025 mais de 140 bilhões em faturamento. Isso é um aumento de mais de 8% de 2024 para 2025. Então, o nosso PIB já chegou a bater 4,5% do PIB nacional dentro da área de turismo e eventos. Hoje estava um pouco menos, o último número, acho que era 3,8%, alguma coisa do tipo, mas além desse impacto na economia, geração de empregos, né, diretos e indiretos, né,
que a gente sempre pega um freela, alguém para fazer uma assistência, alguma coisa do tipo, movimenta toda uma cadeia, desde uma base, o pessoal de serviços, então, limpeza, segurança, carregador, aí vem o cara da recepção, credenciamento, é o cara que aluga uma impressora, é o cara que aluga o audiovisual, o som, a luz ali, o telão. Então, além de movimentar toda essa cadeia e essa crescente, quando a gente olha também para o que tem de mais atual aí de tecnologia, que é a inteligência artificial, a gente tem muitos eventos de tecnologia. Aqui em Campinas a gente tem, né, a Unicamp, a gente tem vários espaços aqui que trazem também toda essa magnitude para a cidade, né, os olhares atentos para cá. A gente tem também toda a questão da vontade das pessoas que ainda existe em estar na rua, em ver as coisas acontecerem. E eu falo muito do corporativo porque realmente foi desde 2018 passou a ser 100% a minha área de atuação. Mas eu trabalhei com shows durante muito tempo, né? Eu sou cria de rodeio e o meu sócio, o Stefano, que é o responsável pela Multiarena, né, que são shows que acontecem nos estacionamentos dos shoppings aqui em Campinas, a gente tem aí a vinda agora de mais uma arena. Então, quando que você ia falar que uma arena em estacionamento de shopping em Campinas, ela ia durar 3 meses, 2 meses, com show a todos os finais de semana. A gente não tinha isso aqui na cidade. Com sucesso público, né? Bastante gente. Exato, sempre 4.500, 5.000 pessoas atrações ali. Interessantes. Sim, atrações. Teve até atração internacional na última edição, veio o Creedence, enfim. Então, a gente não tinha esse histórico aqui, né? E isso é muito gostoso, né? A gente vê essa movimentação toda, e são eventos muito bons, são eventos para a família, são eventos que, de fato, as pessoas vão, se sentem seguras, elas gostam, é prazeroso estar ali, toda uma preocupação de uma arena coberta, de fato. Então, eu acho que, de fato, agora Campinas, eu falo, virou um celeiro, de fato, de eventos e bons eventos. A gente tem espaços, né, que comportam esses eventos, mas a gente está muito olhando para essa questão da tecnologia. E eu tenho um evento, que é a Casa da Produção, que eu falo só sobre a experiência do cliente. E os eventos estão fadados a morrer se eles não se preocuparem com a experiência do cliente. E como que é a experiência do cliente olhando do aspecto do produtor? Eu, como produtora, eu tenho 3 clientes. Eu tenho o meu cliente direto, que é a empresa ou a marca que paga a conta do todo. Eu tenho, muitas vezes, a agência, porque eu não sou agência, eu sou uma produtora, freelancer. Tem uma agência contratada. Tenho uma agência contratada. E eu tenho o público, que é o meu cliente final. Então, eu trabalho ali pensando em 3 clientes. E se eu não pensar, né, na experiência desses 3 clientes, eu estou fadada a não atender mais aquela agência, ou então aquela agência está fadada a não atender mais aquela marca talvez, né, pensando que aquela ativação, por exemplo, vou fazer uma ativação no shopping para chamar a atenção de todo mundo, e não é. Porque ela pensou em algo que ela viu em outro lugar e que deu certo. Ela não analisou o público dela. Então, sempre o cliente ali, ele vai ser a cereja do bolo, e você precisa poder identificar. Então, cada vez mais, né, as coisas ligadas à tecnologia, mas sem esquecer o fator humano. A humanização, essa proximidade, a pessoa quer se sentir acolhida, ela quer ter uma boa experiência, porque o show que ela assiste aqui em Campinas, depois ela assiste em outro lugar, ela pode ir para uma arena muito maior, ela pode assistir num teatro, algo do tipo. Mas e a experiência dela? E a experiência dela desde o início? Como é que foi o atendimento dela? Como é que foi a experiência dela ao navegar no site e procurar as informações daquele evento? E aí, no dia lá, a cervejinha estava gelada, né? Eu peguei muita fila, o banheiro era químico, era aquele mais bonitinho, arrumadinho, que é o perfil que a gente está colocando lá na Multiarena. Então, são esses detalhes assim que vão fazer a diferença e que vão trazer. Então, o futuro dos eventos é cuidar dos detalhes e sempre pensar na experiência do cliente. Isso acho que é segredo para qualquer coisa que a gente for fazer na vida, né? Fundamental, mas em eventos se perde porque as pessoas acham que não é. Porque eu já tenho um monte de coisa, essa estrutura tal. E aí é onde entra aquela pré-produção. Se você não fez a pré-produção bem feita, no dia você não tem como se preocupar com os detalhes. Você falou que foi uma sacada, né? Identificar que o estacionamento do shopping podia virar um palco de um evento bacana e tal. Isso é trabalho do produtor? Quer dizer, você garimpar esse tipo de ideia, idealizar essas coisas, tirar do nada uma ideia que dê certo? É trabalho de um produtor de eventos, isso? Não, o produtor ele é muito mais executor. Então, por exemplo, isso é mais a cabeça ali do empresário e do organizador. Então, aí que entra exatamente para eu exemplificar essa diferença. Então, quem que é o organizador? Quando você vai, por exemplo, para as grandes feiras, né, tem lá organização, empresa X. A produção não é daquela organizadora. Ele foi quem criou, imaginou
imaginou, do evento, idealizou, exato. E aí ele tem uma equipe de produção para viabilizar. que vai executar o todo. Então, o produtor ele é muito mais de execução do que... E, assim, depende também dos casos. Que nem o Stefano, hoje, ele é um empresário, mas há muitos anos atrás, ele fazia o Cooperativa Brasil lá, o Forró, né? Ele também é dono lá do Brazuca, ele também era o produtor, ele também colocava a mão na massa. Mas, quando você vai crescendo, quando você vai para eventos maiores, de fato, existe essa hierarquia ali, esse, né, fatiar ali de funções, existe essa divisão. Mas, quando você vai, por exemplo, eu criei a Casa da Produção, por exemplo, que é um projeto meu que eu criei e hoje eu sou a palestrante, eu sou a anfitriã, mas eu tenho uma equipe que produz para mim. Então, ali eu sou organizadora e não sou produtora. Mas, praticamente, é essa a diferença. Então, o produtor ele acaba sendo mais de execução. Ele entra mais já quando o projeto já está pronto para fazer as contratações e a execução. Legal. E pelo que você falou, você podia ter montado esse curso em qualquer lugar. Sim. Aí acabou escolhendo Campinas. Você tem uma ligação com Campinas ou realmente é o mercado de Campinas que é mais interessante? A crescente do mercado aqui chamou bastante atenção. Então, desde 2022, eu venho observando, o Stefano também, a gente, por mais que a gente tenha feito eventos fora, eu produzo em São Paulo, produzo fora do estado de São Paulo, ele também tem os eventos, né, as festas fora daqui de Campinas, mas a gente sempre acaba voltando. E a gente percebeu essa movimentação de 2022 para cá, uma crescente, uma necessidade também das pessoas, eu acho que de evitarem de sair, né, de viajar e de ficar dias fora. A gente sabe que também hoje está tudo caro, então o cara fala, eu vou para São Paulo assistir um show, não, mas se aqui tem, eu quero ir, né, e eu quero ir com a minha família. E Campinas cada vez mais, principalmente eu acho por conta dos shoppings que a gente tem. É uma cidade muito familiar. Eu moro aqui há muitos anos, eu não sou nascida aqui, mas moro aqui há muitos anos, e eu lembro da minha adolescência de ser uma coisa assim, mas as pessoas realmente ficaram mais velhas aqui e não saíram daqui, né? Então, as grandes empresas no entorno, então hoje as pessoas procuram eventos melhores, né? E essa demanda. E quando a gente fala dos eventos corporativos, acrescente disso também. O Royal, por exemplo, né? Aquela parte nova deles ali, acho que ela foi inaugurada em 2018, se eu não me engano. Então, é algo recente. Então, até isso, os próprios empresários aqui na região começaram a identificar, né, essa crescente e trazer. E Campinas também, além do fato da facilidade, né, como eu disse, de acesso para São Paulo, aeroporto de Viracopos, toda a rede hoteleira, a gente consegue também atender uma demanda das pessoas que estão um pouco mais para o interior. Então, Americana, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, que acontecem muitos eventos ali, eventos próprios, mas eventos muito regionais e que falta essa capacitação. E que essas pessoas, às vezes, não têm como ir para São Paulo, ou então falam, eu vou lá para São Paulo para fazer. Então, eu percebi muito essa delimitação. Quando eu fazia os cursos livres aqui em Campinas, eu recebia muito mais esse público desse interior aqui do que lá em São Paulo. E em São Paulo eu recebo, às vezes, algumas pessoas de Campinas. Então, isso é bem bacana. Mas a facilidade também com o aeroporto é fundamental, porque a gente tem aí pessoas no Brasil todo. Hoje, por exemplo, quando a gente vai para as grandes agências, tem agências que têm pessoas que é home office, a agência está, de repente, aqui em São Paulo, em Campinas, mas ele tem um funcionário home office que mora no Rio, que mora em Teresina, e o cara trabalha home office, e aí ele acaba vindo para cá para fazer os eventos, ou agências de fora, que têm clientes que existe essa demanda de trazer os eventos para cá. Então, eu já fui produtora local aqui de muitas agências de Salvador, do Rio de Janeiro. Como que é a produtora local? Eu morando aqui na cidade, eu recebi essa necessidade deles, então eles não vinham aqui para fazer uma visita técnica, eu que fazia essa visita técnica, mandava tudo para eles, tal. E quando eles vêm para cá, eles estão alocados no espaço de eventos, tudo o que eles precisam. Preciso de um fornecedor de última hora, é a produtora local que atende. Então eu ficava como este suporte. E Campinas tem uma demanda muito grande de agências que vêm de fora e tem essa demanda para a produção local. Então qualificar as pessoas aqui vai ser assim excelente nesse sentido, para ajudar inclusive a suportar essa necessidade das agências que vêm de fora para cá. Legal. Nós estamos conversando com a Dani Martins, que é produtora de eventos, e está lançando um curso para capacitar e qualificar as pessoas que querem trabalhar nessa área, ou que já trabalham, na verdade, e que querem dar um passinho além na carreira. Dani, deixa um recado para o pessoal que está vendo a gente, uma mensagem, ou então alguma coisa que a gente não falou, fica à vontade, o tempo é para você usar. Pessoal, dica da tia Dani, hein? Produtor de eventos precisa saber muito de algo e um pouco de tudo. Lembra sempre disso. Quem faz tudo não faz nada. Torne-se um especialista. Olhe para aquilo que você mais gosta de fazer e fala, é nisso aqui que eu vou me especializar. A área de eventos ela é imensa. Dá para a gente ser muito feliz trabalhando com eventos, por mais que tenham, né, as pirambeiras aí no meio do caminho, né? A gente passa, mas a gente volta. É muito prazeroso trabalhar com eventos. É incrível
quando você vê o resultado final, a entrega final ali. E acho que o principal, não fica achando que é como há 10, 20 anos atrás, até mais, né, 15, 20 anos atrás. Hoje, evento se estuda sim. Dá para você evitar muita roubada, muito problema, se você tiver a base, o ensinamento teórico. Eu estou falando isso, né, por experiência própria. Eu brinco que se eu tivesse tido uma Dani Martins lá atrás, eu não tinha passado por tanta roubada, não tinha tido tanto problema para resolver durante os meus eventos, mas eu também talvez não tivesse esse histórico, né, e essa bagagem para hoje compartilhar com as pessoas. E a gente sabe que eventos tem problema, a gente precisa estar apto para resolvê-los, né? E quando a gente faz um curso, quando a gente conhece outras pessoas, quando a gente faz contato, um bom produtor, ele é bem relacionado, ele tem contato. O bom produtor é aquele que, se eu perguntar agora, me passa aí o contato de um fornecedor de gerador, me passa aí o contato de um fornecedor de, sei lá, de cortina. E aí o cara vai ter ali na hora e é um fornecedor que atende ele. Oi, Dani, tudo bem? Tá, tô indo. Então tá, te salvo, depois a gente vê como é que faz. Então é isso, saibam se relacionar. Evento é networking, a gente precisa sim ter a base teórica, vai te ajudar e vai facilitar muito. Mas trabalhar com eventos é paixão mesmo, tem que gostar. Que legal. Você fala com paixão, é gostoso ver isso. O curso começa dia 18. Deixa o site de novo, pessoal que quiser informações para poder acessar. Tá, espeeducação.com.br, espeeducacão.com.br. Legal. E você que está vendo a gente aí, não esquece de ativar o sininho, curtir, compartilhar o nosso conteúdo. Ajuda a gente a chegar aos 20 mil seguidores na nossa página no YouTube. Dani, obrigado pela tua presença. É gostoso bater um papo assim com uma pessoa que mostra tanto amor pelo aquilo que faz. Eu sou apaixonada assim pelo que eu faço. Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção. Prazer, galera, e vamos produção. Gente, até a próxima. Obrigado.